Apertem os cintos que eu vou dar mais insight nesse vídeo do que você teve no seu ensino médio inteiro. Você já está cansado de ouvir o que você tem que fazer para aumentar a nota nessa reta final, você tem que fazer muita revisão, muita questão e tá com uma redação em dia. Mas nesse vídeo eu vou fazer uma proposta completamente diferente. Em vez de considerar que você tem que aumentar a sua nota até o Enem, vamos considerar que a gente já começa o Enem, todo mundo começa o Enem com a nota máxima e a gente faz um monte de coisa errada até o Enem que vai tirando os nossos acertos. Então todo mundo aqui começa com 180 acertos e uma nota máxima em redação e a gente vai fazendo um monte de besteira nesse último mês, ou vai deixando de fazer um monte de coisa importante, que vai reduzindo essa nota. Então esse vídeo não vai ser igualzinho aos outros vídeos de o que fazer na reta final, porque você meio que já sabe. Você tem que fazer um monte de questão no Enem, você tem que fazer um monte de revisão dos tópicos que mais caem, e você tem que treinar sua redação para não perder ponto nela. E se você quiser mais informação sobre como estudar por questão e como fazer revisão, tem o meu vídeo de Aniquilando o Enem, que eu falo técnicas mais complexas e mais avançadas para aumentar a nota daquele jeito. Também tem o meu último vídeo sobre redação, que eu te falo sobre como conseguir uma nota alta na redação. Mas nesse vídeo aqui, nosso foco vai ser outro, e é coisas que você não pode deixar de fazer, ou tem que fazer de certa forma, para não ir perdendo um monte de ponto até o Enem, supondo que a gente comece com uma nota máxima. Então vamos lá, primeira coisa que de jeito nenhum você pode deixar de fazer para chegar com chances no Enem e para não perder um monte de ponto à toa. Você tem que saber todos os exercícios clássicos de cabeça. Exercícios clássicos são aqueles exercícios que sempre caem no Enem, com pequenas variações. São aqueles exercícios que normalmente os livros didáticos os professores usam para ilustrar uma matéria que eles estão ensinando, ou aquelas questões que trabalham os conceitos mais importantes de determinado tema. E essas questões são muito importantes porque elas caem com uma frequência muito alta, a chance das pessoas acertarem é muito alta também, então isso vale muito ponto no TRI. Então errar questões clássicas no Enem tira muitos pontos. Supondo que você começa aí com a nota máxima, se você for para o Enem sem conhecer várias questões clássicas, você vai automaticamente perder grande parte dos seus acertos. E aí, claro, você deve estar se perguntando como você faz isso, como você estuda questões clássicas, e eu vou te dar uns 3 jeitos, pelo menos, aqui no vídeo, para você ter alguma chance de se preparar até o Enem em pouco tempo. O jeito mais óbvio, é claro, é fazer um monte de questão do Enem. Então as pessoas falam assim, devo fazer questões da FUVEST, devo fazer questões da Unifesp, devo fazer questões da Unesp. Não é um problema fazer questão de outros vestibulares, você vai aprender com outras questões. Mas o melhor treino para o Enem é o Enem, justamente porque fazendo um monte de Enem, você vai ver um monte de questão clássica, você vai ver as questões que se repetem sempre e vai começar a ficar bom nelas. Então, antes de partir para outros vestibulares, faz no mínimo os últimos 10 Enems e os últimos 10 PBL, que são as provas mais próximas do Enem. E aí, depois de um tempo, você vai reparar que um monte de questão é parecida. Essas questões que se repetem, apesar de ter algumas nuances entre uma e outra, questões que têm uma chance grande de cair de novo. Essas questões você não pode errar. Uma segunda forma de se preparar para questões clássicas é você pegar o ranking dos temas que mais caem no Enem e pelo menos dos principais temas, dos temas que caem com maior frequência, você fazer bastante questão deles. E aí você tem meu vídeo de ranking que você pode checar. Quem pegou o cronograma na semana passada, no cronograma mensal, coloquei o ranking junto também, justamente para você conseguir fazer isso. E aí uma terceira forma de se preparar questões clássicas, que é mais direta, é simplesmente você checar um monte de vídeo de questões clássicas do Enem. Eu vou deixar na descrição um vídeo de questões clássicas de natureza, que eu coloco várias questões de natureza que sempre caem, e um vídeo de questões clássicas de matemática também, que eu coloco pelo menos umas 5 questões que sempre caem de matemática. Então vários jeitos de você ir atrás de questões clássicas. E aí vamos para uma segunda forma que as pessoas começam a destruir os acertos delas nas provas do Enem. Então vamos lá, tem gente que quer um curso específico que tem um peso bem maior em determinada matéria, determinada área do conhecimento. Aí a pessoa vai, então sei lá, tem um peso maior em natureza, tem um peso baixo em humanas. A pessoa gasta toda a energia em natureza e nenhuma energia em humanas. Eu acho que você deve focar naquilo que vale mais, mas de forma alguma você deve abandonar alguma área do conhecimento, porque grande parte do Enem é formado por questões fáceis e médias, que com pouco estudo em determinada área do conhecimento, você tem chance de acertar. Se você abandonar completamente uma área do conhecimento, é certo que você vai errar um monte de questão fácil e média. Isso vai destruir seu número de acertos no Enem. Então, assim, gaste mais tempo e faça mais questões daquilo que vale mais para você. Mas não deixe de fazer um mínimo basal das outras áreas do conhecimento. Você coloca uma regra aí, eu vou estudar 3 vezes mais naquilo que vale bem mais para mim. Mas ainda vou estudar esse 1/3 do que vale mais para outras questões e para outras matérias. E claro que nesse meu discurso já está implícito que você deve estudar mais o que vale mais para você deve estudar mais o que cai mais. E aí vamos para uma terceira coisa que as pessoas vacilam muito e perdem um monte de ponto à toa no Enem.
uma grande parte do Enem é de coisas que devem ser decoradas. Não é tanto coisa que você precisa aprender, que você precisa descobrir na hora como é que faz, que você precisa ficar pensando durante a questão. É simplesmente uma decoreba, que se você decorou, você vai acertar a questão. E aí no outro vídeo que eu falei sobre isso, as pessoas me cobraram quais são os tópicos e temas que são decoreba do Enem. Então anota aí, vou te falar uma listinha aqui que eu pensei na hora, mas que são coisas que você precisa decorar, não tem como ir para a prova do Enem sem saber. Então você precisa decorar para matemática as fórmulas, você precisa decorar para física as fórmulas, para química você precisa decorar todas as separações de mistura, você precisa saber o nome e qual que é a separação de mistura, cai demais no Enem. Você precisa saber quais são os ácidos mais fortes, mais fracos, você precisa saber as funções orgânicas, você precisa saber dar nome para os compostos orgânicos. Para linguagens dá para você decorar também um monte de coisa, dá para você decorar funções da linguagem, gêneros textuais, elementos da comunicação, figuras de linguagem, escolas artísticas, ainda dá para você decorar também alguns autores e principais características dos autores do modernismo, que cai bastante no Enem. E aí para história, talvez seja que tenha menos coisas para decorar, mas tem coisas para decorar também. Você pode decorar todas as revoltas, onde aconteceu, por que aconteceu, qual foi o desfecho. Dá para você decorar as constituições que o Brasil teve e as características de cada uma, o que mudou em cada uma delas. Para geografia, talvez seja que mais tem coisa para decorar. Você tem tabela de relevo, tem tabela de clima, tem tabela de bioma, tem muita coisa em geografia que é puramente decoreba. E biologia não fica atrás de geografia no tanto de coisa que tem para decorar também. Você tem todos os filos, você tem todos os vertebrados, você tem as características das plantas, você tem os tipos de caule, tipo de raiz. Biologia tem uma infinidade de coisa para decorar, coisas do corpo humano. Então, assim, não falta coisa para decorar para o Enem. E qual que é a questão aqui? A questão é assim, algumas coisas você tem que saber fazer, que são mais difíceis e demoram mais tempo para aprender. Então tem um monte de questão de matemática que você tem que aprender a fazer. Não dá para você decorar nada que vá resolver a questão para você. Você precisa ler, entender, transformar num sistema, resolver. É mais difícil, demora mais tempo. Linguagens tem muita questão que você precisa aprender a ler bem. Você precisa ser um bom leitor, já ter lido bastante na vida. Isso leva tempo também. Para física e química, tem um monte de coisa conceitual que se você não aprender o conceito, é difícil acertar a questão. Mas isso tudo é coisa que é mais difícil se preparar em pouco tempo. Agora, coisas de decorar, se você errar no dia da prova, é porque você não decorou ela antes. Então, esses tópicos de memorização tem muito mais a ver com seu esforço antes da prova em gastar tempo decorando eles do que um esforço de raciocínio, de lógica. Então é um monte de ponto que você pode evitar perder se você fizer algo relacionado a isso agora. Então pega essa listinha que eu te falei nesse vídeo, anota ela, que já é um bom início de trabalho. Claro que tem bem mais coisa para decorar, só que só isso que eu já falei vai gastar um tempo gigantesco para você fazer. Então vamos para outra coisa que faz as pessoas perderem muito ponto à toa. Isso eu falo em vários vídeos meus, mas eu falo sempre porque é algo importante e quem ainda não sabe precisa saber, precisa dar um jeito. É ter uma estratégia de prova. Vou deixar um link na descrição de vídeo ensinando estratégia de prova. Estratégia de prova é algo que faz com que você consiga terminar a prova a tempo. Você vai deixar no final da prova muito menos questão em branco, muito menos questão para você chutar sem ter lido. É muito importante ter uma estratégia de prova, ainda dá tempo de você aprender uma e testar uma para chegar no dia da prova e não perder ponto à toa com isso. Uma outra coisa também que atrapalha muitas pessoas é chegar nesse final de ano, perto do Enem, e reduzir o tanto que está estudando, reduzir o tanto de questão que está fazendo. Esse é o momento mais importante para você decorar mais coisa e ficar mais rápido na resolução de problemas e questões. E eu até sou a favor de uns 2 dias antes do Enem você tirar para ficar descansando para chegar bem no dia da prova. Mas nesse mês final você precisa dar um gás maior, você precisa gastar sua energia e seu tempo no que é importante e não perder o ritmo agora, que vai fazer muita diferença esse mês. Mas é claro, não deixa de dar uma descansada no final de semana, senão você não vai conseguir na semana seguinte estudar porque você vai estar totalmente cansado. E aí uma outra coisa que faz as pessoas perderem bastante ponto também é chegar no dia da prova e estar muito nervoso, muito ansioso, muito desesperado. Isso tira um monte de ponto de um monte de gente. E aí aqui tem 2 soluções, uma a longo prazo e uma a curto prazo. Primeiro, como que você tem que chegar no dia da prova do Enem? Você tem que chegar calmo e confiante. Para chegar confiante, você tem que estudar esse mês, para ter feito o seu melhor e não ter arrependimentos em relação a esse mês. Para chegar calmo, você precisa investir em como ficar um pouco menos nervoso, um pouco menos ansioso a partir de agora. E aí tem vários jeitos de se fazer isso. Você pode começar a fazer exercício físico, você pode começar a fazer meditação, você pode começar a fazer yoga, você pode começar a ir num psicólogo, se você tiver essa opção. Mas o importante é você desenvolver alguma válvula de escape para não segurar esse nervosismo e conseguir no dia da prova não estar tremendo de nervosismo, não estar totalmente
ansioso. Você precisa chegar calmo e confiante. Esse vai ser o melhor cenário para você não perder uma questão por distração, não perder uma questão porque você está com medo de errar. E aí, então, essa é a solução mais de longo prazo, você começar a cuidar disso agora. E a solução no dia da prova é você entender que o que já passou, já passou. Se você chegar na prova e começar a errar algumas questões, é não ficar nervoso por causa disso. Você tem 180 questões aí para tentar melhorar o seu resultado. Então é importante, caso você se depare com uma questão que faça você pensar que, errei, já era, é você resetar, porque uma das piores coisas que pode acontecer na sua prova é você chegar e passar por umas questões que você foi mal e por causa disso você ficar desesperado, achar que não tem mais chance nenhuma, e isso vai fazer com que você erre a prova inteira, não só aquelas questões. Então é isso, a cada questão dá uma reiniciada. Se você estiver muito nervoso, vai no banheiro, joga uma água na cara, toma um pouquinho de água, passa algumas questões por gabarito, não deixe uma questão te abalar tanto. Então acho que é isso, falei um monte de coisa nesse vídeo, muita coisa mesmo, que se você começasse com 180 acertos, cada uma dessas coisas ia reduzindo drasticamente sua nota, até que ela ia cair para menos de 100, de tanta coisa que você deixou de fazer antes da prova. Então eu vou acabar esse vídeo aqui te deixando um vídeo de estratégia de prova, porque é algo que você não pode ir para o Enem sem ter uma estratégia de prova, e espero que te ajude bastante.